Deixa dizer uma coisa para vocês. Eu estava convidado para um ato que eu sabia que tinha muitos advogados, e pelo fato de ser um ato que tinha muitos advogados e advogadas, eu achei que seria um ato altamente bem organizado e que nós iríamos começar no horário certo e terminar no horário certo. Nós nem começamos no horário e nem vamos terminar no horário. Sabendo disso, eu resolvi, então, preparar umas poucas palavras aqui no papel para evitar de falar demais, porque na América Latina nós temos o hábito dos governantes falarem demais. Eu não cheguei a assistir um discurso do Fidel de 7 horas, mas cheguei a assistir de 4 horas. Eu cheguei a ver uma resposta do Chávez durar 50 minutos. E eu imaginava que isso só acontecia com pessoas que falavam espanhol. Mas quando eu vejo o Marco Aurélio falar, eu fico pensando que ele é capaz de ganhar do Fidel e do Chávez quando ele está com o microfone na mão. Então eu resolvi, para não ficar utilizando aquele discurso para terminar, e agora para terminar, e nunca termina, eu resolvi fazer um discursinho que tem começo, meio e fim, para depois dos 10 minutos falar muito obrigado a vocês, tá bem? Eu não sei se trouxeram meu óculos, porque o Stuquinha veio na frente e não cuidou da iluminação aqui em cima. Então eu precisava... Esse óculos me dá um certo ar de intelectual, sabe? Aí, ó. Bem, eu não sei, eu não fiz uma nominata, eu não sei a quem agradecer. Mas eu queria primeiro agradecer ao Grupo Prerro. Eu tenho dito para o Marco Aurélio que eu nem consigo acompanhar todos os sábados as atividades de vocês, os seminários de vocês, o debate de vocês, mas eu tenho acompanhado alguns e eu tenho dito a ele que possivelmente seja a maior inovação feita no meio dos advogados e advogadas do Brasil, criar um grupo que possa se comunicar com amplos setores dos advogados e advogadas do Brasil, sem pedir licença a ninguém, sem passar pelas instituições organizadas da categoria. Eu acho que foi a mais importante novidade que foi criada nesse país, sabe, para se falar, sobretudo, com estudantes, para se tentar fazer consciência, foi o Grupo Prerrogativa. Por isso eu queria agradecer a todos os companheiros e companheiras que participam do Prerro e espero que vocês continuem em 2022 com a mesma garra, com a mesma altivez que vocês tiveram em 2021, 2020 e 2019. A segunda coisa que eu queria agradecer era a Cristiane e a Valesca. Eu não vou agradecer ao Roberto e a minha comadre, porque já foram embora, pela perseverança, porque não foi fácil o começo do processo. Eu tive reuniões com dezenas de advogados em hotéis, e é muito difícil, quando você é acusado de corrupção da forma massiva como a gente foi, você tentar ter tempo de respirar, de tomar fôlego, porque a única coisa que eu dizia para os advogados é o seguinte: eu não tenho como pagar vocês. A única coisa que eu posso oferecer para vocês é a minha inocência. E eu tinha tanta convicção de que o passar do tempo iria provar que tinha sido montada uma quadrilha, uma mancomunação entre poder judiciário, envolvendo o juiz Moro, envolvendo a força-tarefa do Ministério Público, envolvendo o delegado da força-tarefa, sabe? Envolvendo algumas outras pessoas, mas, sobretudo, uma parcela muito significativa dos meios de comunicação que não tiveram nenhum compromisso com a verdade e preferiram transformar as mentiras contadas contra mim em verdade. Não é fácil.
Não é fácil você estar sentada na frente do sofá com a sua família e vendo 20 minutos, 25 minutos de mentiras contra você todo santo dia, você sabendo que é mentira, você sabendo que é uma montagem, você sabendo que é uma canalice e você não tem o que fazer, porque nesse país te é negado até o direito de resposta. Ou seja, muitas vezes eu ficava esperando que aparecessem os meus advogados dizendo não é verdade, nunca aparecia. E quando aparecia, não aparecia eles falando, aparecia alguém lendo a nota. Mesmo assim, eu achava que a verdade ia vencer. Tanto é que nós fizemos um livro, estava escrito por vários jornalistas, e na hora que foram pedir sugestão sobre o título do livro, me mandaram vários títulos, sabe? Eu disse, não, o título do livro vai ser A Verdade Vencerá. E não deu outra coisa. A verdade venceu e vai continuar vencendo, por mais que ela demore, ela vai continuar vencendo. Então, querido Valesca, muito obrigado. E se prepare, porque tem muita luta pela frente. A desgraça da primeira mentira é que quem conta a primeira passa o resto da vida mentindo para poder justificar a primeira. E eu acho muito difícil que algumas pessoas que não tiveram dúvidas em tentar desmontar o meu nome, a minha imagem, o meu partido, a luta que nós fizemos, eu tenho certeza que nunca vão pedir desculpas. Aquelas pessoas que me entrevistam, que falam, mas o PT não vai fazer uma autocrítica, o PT não vai fazer autocrítica, eu só espero que um dia determinados setores da imprensa façam uma pequena autocrítica de tudo que fizeram contra mim. Bem, dito isso, vocês estão vendo a imagem de uma figura aqui atrás, que é o meu querido companheiro Sigmaringa Seixas. O Sigmaringa Seixas é um companheiro que eu conheci há muitos anos atrás, foi deputado constituinte, era muito ligado ao PSDB, ele era afiliado ao PSDB, era amigo do Fernando Henrique Cardoso, era amigo do Zé Serra, era amigo de muita gente do PSDB, mas era amigo do PT. E era muito engraçado que, durante todo o processo constituinte, o Sigmaringa nunca se portou com o que o PSDB ia votar. Ele sempre votava com a bancada do PT. E a gente tinha uma relação que era uma coisa carnal, era uma coisa muito forte, porque ele tinha uma admiração por mim, acho que pelo fato de eu ser peão de fábrica, sabe, que ele cuidava de mim como um pai cuidando do filho. Ele não queria que eu fizesse nada errado, ele achava que eu tinha que estar certo. Se tinha festa, ele ia, eu não podia ir, sabe? Se tinha jogo de bola, ele ia, eu não podia ir. Ele estava sempre cuidando de mim. E foi um companheiro, sabe, que muitas vezes, quando você está numa situação difícil, você perde muitos amigos. Muitos amigos. Muita gente deixa de telefonar para você, muita gente deixa de te cumprimentar, muita gente começa a esquecer que você faz aniversário. E esse caboclo Sigmaringa, às vezes ele chegava sozinho na minha casa no dia do meu aniversário, quando eu não tinha nada, ele chegava na minha casa para me cumprimentar. E ele tinha uma coisa que era fantástica, ele tomava o controle remoto da minha mão e tomava conta da minha televisão, e eu tinha que ver o que ele queria. Eu estou falando isso porque uma figura como Sigmaringa faz falta ao mundo. Nesse mundo deshumanizado, esse mundo do ódio, esse mundo em que a humanidade está virando algoritmo, a gente precisa de gente com sentimento, de gente com alma, de gente com espírito de fraternidade, e esse cara faz falta. Eu, às vezes, fico deitado pensando na última visita que o Sigmaringa foi me visitar. Ele me levou na prisão junto com o Cristiano. Ele foi comigo no avião, ele foi comigo na cela, quando o menino lá, que hoje eu falo menino, mas o Chaftalo, que era o carcereiro, começou a pedir para eu tirar o cinto, para eu tirar os cadarços do meu tênis, tudo que tinha que era corda eu tinha que tirar.
e o Sigmaringa estava muito incomodado, com uma cara de choro. E eu falei para o carcereiro, cara, você acha que eu vim aqui para me matar, rapaz? Eu vim aqui para provar que os caras que estão me acusando são um bando de canalha. É para isso que eu vim aqui. Eu não vim aqui para me matar, não. Pode deixar meu cadastro aí, pode dar meu cinto aí, tirar o cordão dos meus shorts, tiraram tudo, sabe? Achando que eu ia me matar. Bem, e a última vez que eu vi o Sigmaringa, eu fiquei triste, porque ele cada vez que ele entrava na cela, ele ficava com a moral baixa, sabe? Ele não aceitava a ideia que eu tivesse sido preso. Ele não aceitava. Ele não concordava, não aceitava aquilo, para ele era uma violência brutal. E na última vez que ele foi me visitar, ele teve um problema, sabe, que ele teve que fazer transplante, e eu achei que ele estava chorando, e eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa para você, você não venha mais me visitar. Eu não quero ninguém chorando na minha cela. Porque todo mundo que entrava na cela, Marisa, entrava de cabeça baixa, vou encontrar um cara triste, um cara sofrendo, um cara amargurado. E eu não estava nem triste nem amargurado. Eu estava com muita vontade de provar a minha inocência. Aí eu falei para o Sigmaringa, eu não quero que você venha mais aqui. Você só vem aqui se você tiver com a moral elevada, se você estiver rindo e tal. Eu não tinha noção da gravidade da doença dele. Ele fez os transplantes, e quando completou 13 dias que ele fez os transplantes, ele morreu. Eu não vi mais do Sigmaringa. A última vez que eu vi foi uma bronca que eu dei nele, mas eu fiquei muito feliz que está aqui o Guilherme e a Luísa, a filha dele, e eu quero que eles saibam que o pai dele foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu na minha vida. Porque amigo, a gente não ganha, a gente escolhe. E eu escolhi o Sigmaringa como companheiro. Então, esteja aonde estiver, Sigmaringa, você continua vivo na minha cabeça, na minha alma e no meu coração. E eu acho que no Clube Prerrogativa também, porque quem conheceu o Sigmaringa sabe que ele foi uma figura muito especial. Era aquele ser humano que, se não tivesse nascido, tinha que nascer. Por último, eu quero agradecer aos governadores que vieram aqui. É muito difícil um governador viajar, porque tem que montar uma superestrutura para viajar, um monte de coisa. Mas eu quero agradecer aos governadores, quero agradecer aos prefeitos que vieram aqui, quero agradecer aos deputados que vieram aqui, aos senadores que vieram aqui, aos empresários que vieram aqui. Quero agradecer ao ex-governador Alckmin, que veio presente. É engraçado, porque a imprensa brasileira está tão nervosa com uma foto minha com o Alckmin. Eu fui presidente da República, o Alckmin foi governador. Eu tive 600 vezes com o Alckmin, nunca ninguém pediu para tirar fotografia com o Alckmin. E agora, veja, deixa eu contar uma coisa para vocês antes de fazer o meu discurso aqui. Primeiro, eu ainda não defini a minha candidatura, porque eu estou com muito juízo, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho quando eu disser que eu sou candidato a presidente da República, e eu sei que o Brasil que eu vou pegar em 2023 é muito pior do que o Brasil que eu peguei em 2003. Portanto, eu tenho muita responsabilidade e eu não quero brincar com o povo brasileiro. A segunda coisa é que quem vai decidir essas coisas é o meu partido, que está aqui, a minha gloriosa presidenta, essa galeguinha que parece frágil, mas frágil é só aparência, porque a bicha é porreta pra cacete, sabe? E o partido é um partido que tem uma história. Não é à toa que nós somos o partido mais importante da esquerda brasileira. E também eu tenho que respeitar o Alckmin, que o Alckmin deixou o PSDB, ele ainda não tem partido filiado, ele vai se filiar a um partido político, eu não sei qual é o partido que ele vai se filiar, e quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele. Então, nós temos que ter paciência, nada acontece para o vice antes de acontecer para o presidente. Então, primeiro, nós temos que definir quem vai ser a presidenta, quando vai ser, para a gente discutir quem vai ser vice. Independente de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que eu aprendi a respeitar determinadas pessoas. Eu passei 30 anos da minha vida xingando o Delfim Neto de tudo que é nome.
quando eu ganhei a presidência da República, para enfrentar as maiores dificuldades que eu enfrentei, quem é que saiu na minha defesa? Simplesmente Antônio Delfim Neto, esquecendo todas as ofensas que eu fiz para ele, e ele me apoiou durante todo o meu governo. Tem um artista que já morreu, que também me agredia muito, falava muita bobagem a meu respeito. Quando eu assumi a presidência, sem me pedir um favor, em todos os canais de televisão que ele ia, que alguém me agredia, ele saía na minha defesa de forma tão veemente que eu não sei se muitos companheiros do PT teriam coragem de sair, que era o Aguinaldo Timóteo. Ele já morreu, mas ele me defendia publicamente em qualquer lugar. Bom, então, eu estou aqui num ambiente que eu posso dizer essas coisas porque eu, embora não seja tão velho, eu sou da era do Raimundo Faoro na presidente da OAB. O primeiro amigo que eu tive como advogado importante era o Márcio Tomás Basto, e através do Márcio do Mino Carta eu conheci o Raimundo Faoro, que foi uma das pessoas que eu tive muito contato, que me inspirou muito na luta democrática, que me ensinou bastante, e eu ainda tive o prazer de visitá-lo no hospital, já internado uns dias antes de morrer. Então, eu estou muito à vontade para conversar com vocês, e por isso, então, eu vou ler o meu pequeno discurso, que eu não ia fazer esse improviso que eu estou fazendo, mas quando um nordestino, candidato a alguma coisa, vê o microfone... Eu não falei do Albino Afonso. O Albino Afonso foi um dos mais importantes oradores que esse país teve. Um dos mais importantes oradores que esse país teve. E vocês viram que ele está com a voz impecável aos 92 anos de idade. Como eu acho que eu vou viver até os 120, porque a ciência diz que o cara que vai viver 120 já nasceu, e eu não sei por que não pode ser eu estou aqui na expectativa de que a minha voz chegue aos 92 anos com a força que tem a voz da Albino Afonso. Bem, companheiros e companheiras, agora voltando ao Prêmio Perseverança e ao motivo dessa festa aqui, eu quero dizer aos companheiros do Prerrogativa que possivelmente vocês sabem que não sou eu que mereço um prêmio de perseverança. Quem merece o prêmio é o povo brasileiro. Então, eu vou passar a ler aqui as poucas palavras que eu esqueci, que é o seguinte. Você sabe que a gente vai ficando velho, a gente perde a questão da impressão digital e o papel vai ficando mais liso, é complicado. Não fique velho. Fique com 76 anos, com a força de 30 que eu tenho, que vocês se sentindo bem o resto da vida. Bem, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, é uma honra imensa receber este prêmio, cujo título homenageia uma das muitas virtudes do povo brasileiro, a perseverança. Somente com perseverança, espírito de luta e uma extraordinária capacidade de sonhar, tem sido possível ao povo brasileiro sobreviver a séculos de escravidão, desigualdade e exclusão social. Sem tais virtudes, seria impossível resistirmos frente a um desgoverno que tem como único projeto a destruição do país e o extermínio da nossa gente. Seja pelo atraso criminoso na compra das vacinas, seja pelo desemprego recorde, o aumento da desigualdade, a destruição do meio ambiente e a volta da fome, seja pela tentativa de matar em nós a esperança. Não matarão. Antes mesmo de ouvir pela primeira vez esta palavra, eu já intuía o papel fundamental da perseverança na vida dos seres humanos, sobretudo dos mais pobres. Lembro da minha mãe, Dona Lindu, uma mulher analfabeta, nascida numa das regiões mais pobres desse país, obrigada a criar os 8 filhos sozinha. Um dia vendeu o pouco que tinha e embarcou com todos nós num pau de arara rumo a São Paulo e ao sonho de uma vida melhor, cumprindo a triste sina dos retirantes.
Dona Lindu foi o primeiro e maior exemplo de perseverança que tive na vida. Quando não havia sequer um pedaço de pão para dar de comer aos filhos, ela dizia: amanhã vai ter, amanhã vai ser melhor. Cresci ouvindo de minha mãe o conselho que me acompanha por toda a vida. Teima, meu filho, teima. Com o tempo, descobri que aquele conselho não era dirigido apenas a mim. Entendi que teimar, insistir, persistir, perseverar é um ato político. É uma arma na mão do oprimido que o impede de desistir diante da opressão. Aprendi a teimar e a acreditar que amanhã vai ser melhor, mas que é preciso lutar para construir esta manhã. Queridas amigos e queridos amigos, aos 18 anos conquistei o sonhado diploma de torneiro mecânico. Ele tem para mim o mesmo valor dos títulos de doutor honoris causa que me foram concedidos por inúmeras universidades no Brasil e no exterior. Esse diploma me abriu pela primeira vez as portas da cidadania. Com um macacão sujo de graxa, que eu vestia com o maior orgulho do mundo, pude finalmente tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. Um direito que, muitos anos depois, na presidência da República, fiz questão de garantir para todos os brasileiros e brasileiras. Graças ao meu diploma de torneiro mecânico, fui o primeiro filho de Dona Lindu a ter uma profissão, o primeiro a ter uma carteira assinada e a ganhar mais que um salário mínimo fixo e mensal, o primeiro a comprar uma geladeira, uma televisão e um carro. A perseverança me impediu de desistir da sonhada profissão de metalúrgico, mesmo quando tive o dedo esmagado numa pressa. Ou mais tarde, quando amarguei 8 meses de desemprego, esse pesadelo que hoje assombra 14 milhões de trabalhadores brasileiros, vítima de uma política econômica irresponsável e criminosa. Eu andava quilômetros e quilômetros a pé, porque não tinha dinheiro para o ônibus, batendo de fábrica em fábrica e ouvindo sempre o não como resposta. Certa vez, numa das minhas jornadas em busca de trabalho, tirei o sapato para descansar os pés. Era um sapato duro, e quando tentei calçá-lo de novo, os pés já não entravam de tão inchados, de tanto caminhar em vão. Voltei para casa descalço, com a barriga vazia e sem um centavo no bolso. Mas no dia seguinte, lá estava eu de novo, caminhando outra vez quilômetros e quilômetros, entregando meu currículo de fábrica em fábrica. E no dia seguinte também. E no dia seguinte de novo e de novo. Até que minha perseverança foi recompensada, eu finalmente ouvi um abençoado sim. Mais tarde, a perseverança minha e de meus companheiros sindicalistas levou à realização das históricas greves dos metalúrgicos do ABC, quando todos diziam que era impossível, além de perigoso, desafiar a ditadura militar. Que tamanha ousadia podia acabar em prisão, tortura e morte. Temos muito nítida a lembrança do operário Manuel Fiel Filho, torturado até a morte nos porões do doicode, pouco depois do assassinato de um outro trabalhador brasileiro, o companheiro jornalista querido Vladimir Herzog. E mesmo assim, perseveramos, eu e a minha companheirada do ABC. Não desisti, mesmo sofrendo minha primeira prisão política pelo crime de lutar pelos direitos dos trabalhadores. A mesma perseverança levou um grupo de operários à frente de intelectuais, artistas, religiosos e profissionais liberais a desafiar o senso comum e fundar o Partido dos Trabalhadores, quando a história ensinava que partido político no Brasil era privilégio de rico e dos patrões. A perseverança fez
com que eu não desistisse, mesmo depois de 3 derrotas consecutivas nas eleições para a presidência da República. Após cada derrota, eu voltava para casa ensomenado, lambia as feridas. Quem costumava falar lambia as feridas era o Brizola. Cada vez que ele pedia, falava, vou lamber minhas feridas. Eu voltava para casa ensomenado, lambia as feridas e de teimoso me preparava ainda mais e melhor para a próxima eleição. Sempre soube que ganhar ou perder faz parte da vida. E jamais desistir da fé na democracia, a melhor e mais importante forma de governo, porque é ela quem permite o embate de ideias, a pluralidade, a divergência e a necessária alternância de poder. Mais tarde, finalmente, eleito presidente, a perseverança fez com que não desse ouvidos aos que diziam ser impossível acabar com a fome no Brasil, porque a fome seria um desastre natural, quase que um castigo divino. Perseveramos, eu e a presidenta Dilma Rousseff, e com nossas políticas de combate à desigualdade, tiramos o Brasil do mapa da fome pela primeira vez na história do país. Criamos mais de 20 milhões de postos de trabalho com carteira assinada e todos os direitos garantidos. Reajustamos o salário mínimo em 74% acima da inflação e tiramos 36 milhões de brasileiros e brasileiras da extrema pobreza. Elevamos o Brasil à 6ª maior economia mundial e fizemos deste país um protagonista no concerto das nações. Sem perseverança, nada disso seria possível. Amigas e amigos, a perseverança não permitiu que eu me abatesse um único dia sequer durante os 580 dias que estive confinado na minha 2ª prisão política. Mesmo isolado numa cela, nunca estive verdadeiramente sozinho. Senti de perto a perseverança de uma parcela aguerrida do povo brasileiro. Homens, mulheres, jovens e velhos, que enfrentaram o frio, o calor e o vento e a chuva naquela histórica vigília que diariamente reanimava a minha perseverança com um bom dia, boa tarde e boa noite, presidente Lula. Pude sempre contar também com a perseverança dos meus advogados, o Cristiano Zanin e a Valesca Teixeira, que jamais desistiram da luta contra um sistema criado para me condenar a qualquer custo. Teimei e recusei qualquer acordo que não fosse o reconhecimento da farsa jurídica montada contra mim. Disse, na época, e direi até o fim da minha vida, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tive a felicidade de contar também com a extraordinária solidariedade de vocês, operadores do direito progressistas de todo o país, hoje reunidos no Grupo Prerrogativas. Vocês nadaram contra a corrente, ousaram denunciar para o Brasil e o mundo o lawfare que estava em curso para me impedir de disputar as eleições das quais eu era franco favorito. Lembro da participação do companheiro Pedro Serrano, do Zanin e da Valesca, com muitos de vocês na plateia, no primeiro seminário convocado pelo então presidente do PT, Rui Falcão. Aquele seminário denunciou pela primeira vez a farsa da Lava Jato e os prejuízos econômicos e institucionais que ela causava ao país. Vocês colocaram o dedo na ferida quando a grande mídia pregava noite e dia e parte da opinião pública acreditava que aquela quadrilha formada por um juiz e um punhado de procuradores estava empenhada na nobre causa de combate à corrupção. Quando, na verdade, a Lava Jato estava empenhada em destruir setores estratégicos da nossa economia, dizimar milhões de empregos e levar a extrema-direita ao poder.
Teimamos, persistimos, perseveramos até que o Supremo Tribunal Federal finalmente reconhecesse a parcialidade e declarasse a suspeição do juiz que me condenou e depois assumiu uma vaga no governo que ajudou a eleger. Eu e os meus advogados persistimos e vencemos mais de 20 processos, sem provas, todos abertos contra mim. Perseverei em minha fé na justiça, porque aprendi a separar o joio do trigo. Tive a clareza de entender que a justiça será sempre maior do que aqueles que tentam corrompê-la. Minha mais profunda gratidão a todos os advogados e advogadas do Brasil e do exterior que defenderam a justiça e foram solidários a mim. Aos comitês Lula Livre, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, ao movimento sindical e aos parlamentares de vários partidos também do Brasil e do exterior. Vocês teimaram junto comigo, contra tudo e contra todos, enfrentaram uma poderosa máquina de destruição de reputações. São igualmente merecedores desse prêmio Perseverança. Queridas amigas e queridos amigos, há quem diga que a certa altura da nossa existência, depois de tantos anos vividos, é hora de descansar. Mas descansar no momento em que o Brasil, o povo brasileiro, mais precisa de nós, seria o mesmo que desistir. Nunca acreditei que houvesse uma idade limite para desistir da luta, nem do amor. Aos 74 anos, reencontrei a Janja, reencontrei o meu amor. Aos 70, estou mais uma vez pronto para a difícil luta que terei pela frente. O grave momento que atravessa o Brasil não dá a nenhum de nós o direito de desistir. É hora de perseverarmos juntos para restaurar a democracia e reconstruir este país. Não é tarefa para uma pessoa sozinha, é um trabalho coletivo. Não importa se no passado fomos adversários, se trocamos algumas botinadas, se no calor da hora dissemos o que não deveríamos ter dito. O tamanho do desafio que temos pela frente faz de cada um de nós um aliado de primeira hora. Mais do que a entrega de um prêmio, é este o verdadeiro motivo pelo qual estamos reunidos esta noite. A nossa fé na democracia e a perseverança na construção de um amanhã melhor para construir o Brasil e para o povo brasileiro. Queridos amigos e queridas amigas, hoje eu estou aqui no Rubaiá, a convite do Prerrogativa, com tanta gente importante, comendo num dos restaurantes mais chiques do Brasil. Na terça-feira, dia 22, estarei na sede do Sindicato dos Bancários, na rua Tabatinguera, conversando com os moradores de rua e com os catadores de materiais recicláveis. É importante lembrar que eu fui, em 2003, o único presidente do mundo a ser convidado para participar do Fórum Social Mundial, em que eu fui falar pela primeira vez da fome, e eu saí do Fórum Mundial, do Fórum em São Porto Alegre, e fui para Davos falar para a elite econômica do mundo o mesmo discurso sobre a fome. E eu quero dizer para vocês que eu estarei conversando com os catadores de papel, estarei conversando com as pessoas que estão morando na rua, falando que eu vim aqui. E vocês não precisam ficar envergonhados, deprimidos, porque vocês estão comendo e eles não têm o que comer. Porque o que está errado não é vocês terem o que comer. O que está errado é eles não terem o que comer. E é por isso que nós temos que brigar para garantir a eles que têm o mesmo direito que nós tivemos de entrar numa churrascaria e comer um churrasco. Porque é preciso acabar com essa história de se entender que o pobre gosta de ser pobre, que o pobre gosta de se vestir mal, que o pobre gosta de comer mal, que o pobre gosta de coisa boa. O pobre quer ter carro, quer ter vestido, a mulher quer ter vestido bonito, o homem quer ter roupa bonita. Olha como eu estou chique. Nunca pensei. Trabalhei 27 anos dentro de uma fábrica, nunca me acostumei com macacão. Com terno e gravata eu já estou acostumado, Marisa.
Então, o povo pobre gosta de coisa boa, gosta de comer bem, gosta de comprar os melhores produtos na feira. Ninguém quer ficar na fila da carcaça do frango ou na fila do osso. A pessoa quer ficar na fila da picanha, da costela, do alcatre, na fila da maminha, na fila da coxa de frango, do peito de frango. Ninguém quer, ninguém sonha e ninguém deseja comer mal. Quando a gente sonha com a pobreza, é pesadelo. Porque o pobre não sonha em ficar pobre, ele sonha em melhorar de vida. E eu queria convidar vocês que continuassem fazendo o que vocês fizeram hoje, porque a gente só vai acabar com a fome e com a pobreza crônica nesse país o dia que nós, que conquistamos o direito de trabalhar, o dia que nós, que conquistamos o direito de ter um salário, o dia que nós, que conquistamos o direito de ter cidadania, a gente não se contente com o que a gente tenha. A gente aprenda a compartilhar aquilo que a gente ganha com aqueles que não tiveram a mesma chance que nós tivemos e a mesma oportunidade que nós tivemos. Não aceita a ideia de que a pessoa não trabalha porque é vagabundo. Não aceita a ideia de que a pessoa é pobre porque é vagabundo, porque não estudou. Nem todo mundo deixa de estudar porque não quer, é porque não pode. E nós que estudamos, temos a obrigação de não sermos ignorantes, temos a obrigação de sermos inteligentes e temos a obrigação de aprender aquilo que é o nosso conhecimento através do nosso aprendizado. Muitas vezes, universidades pagam por esse povo pobre que não chegou à universidade. A gente tem a obrigação de compartilhar com ele e distribuir com eles aquilo que nós aprendemos. É essa a obrigação. E eu queria dizer para vocês, companheiros e companheiros, companheiro Maris, queria dizer para vocês, para o companheiro Almir da Fonte, que já é mais velho do que nós dois. Eu queria dizer para vocês o seguinte: nenhuma mulher, nenhum homem fica velho se ele tiver uma causa. O problema é que a gente não pode permitir que as células envelheçam e a gente acha que está velho. A gente fica velho quando a gente não tem uma causa nobre, quando a gente não tem uma motivação. E eu tenho duas motivações hoje. Eu tenho duas motivações e por isso é que eu falo que eu tenho 76 anos, energia de 30 e tesão de 20. Falo isso todo dia sem nenhuma vergonha, porque aos 74 me apaixonei e aos 76 eu quero lutar, porque quero provar que o povo brasileiro vai reconstruir esse país, o povo vai voltar a trabalhar, vai voltar a comer, vai voltar a viajar de avião, vai voltar a ir para o exterior, vai voltar a entrar na universidade e o povo vai voltar a conquistar a cidadania. E isso é um compromisso que eu tenho. A Gleice sabe que eu falo para ela todo dia. Qualquer candidato pode ir para a televisão mentir. Qualquer candidato pode ir para a televisão e contar garganta. Eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. O Lula não pode fazer isso, porque eu tenho um legado. E eu não posso voltar e fazer menos do que eu fiz. E voltar hoje significa enfrentar a fome mais forte do que eu peguei em 2003, o desemprego mais forte do que eu peguei em 2003, a inflação mais forte e a descrença muito mais forte. Além do que, nós temos o ódio estabelecido na sociedade brasileira, nós temos um governo que tem orgulho de distribuir, incentivar a compra de arma e tem vergonha de distribuir, incentivar a compra de livro. Nós temos um presidente que destrui aquilo que nós criamos de universidade, aquilo que nós criamos de escolas técnicas, aquilo que nós criamos de investimento em tecnologia, aquilo que nós criamos de investimento na meninada para estudar no exterior, como o Ciência Sem Fronteira. Ou seja, este país que tinha virado a sexta economia do mundo e era orgulho diante de todos os países. Esse país que criou o Mercosul, a Unasul, a CELAC, o BRICS, o IVAS, esse país que era respeitado pelos Estados Unidos e pela China, pela Rússia e pela Argentina, esse país está desmoralizado. E é em nome do orgulho do povo brasileiro, em nome da necessidade da gente voltar a andar de cabeça erguida nesse país, que eu convido vocês. A briga não é minha, a briga é nossa. E somente juntos nós vamos vencer essa briga. Por isso, obrigado pela presença de vocês, companheiros.